Valeu, Marcelinho. Vamos lá. Boa noite, professor. Parabéns por mais uma partida. E mais uma vez o Mirassol provando, né, que pertence e merece estar na elite do futebol brasileiro. Time que joga com personalidade, com entrega, com inteligência, enfrentando mais uma vez um gigante. E num dia histórico, pela data, né? Mas um dia em que a história escreve mais um capítulo num jogo tão importante como esse, icônico, né? Onde a gente pode praticamente cravar o Mirassol aí na Libertadores, chegando aí aos 59 pontos. E diante de um time que é hoje o líder do campeonato, mas o Mirassol joga enfrentando esse gigante de igual para igual. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa vitória no Centenário, diante desse gigante, o que ela representa para você e para a história do clube, porque com certeza é mais uma vitória que vai ficar marcada na história aí do Mirassol. Boa noite a todos. E vou começar como eu começo todas as coletivas pós-jogo aqui no Maião, mas essa é muito especial, porque o que o torcedor fez essa noite, desde a recepção do ônibus e em todos os momentos do jogo, essa noite ela é ainda mais especial que as outras e vai ficar muito guardado não só no meu coração, mas no coração de todos. Então, torcedor, muito obrigado do fundo do meu coração. E eu falar o que significou para mim essa noite, eu acho que eu estou tendo o privilégio e a honra de fazer a história, de fazer parte da história desse clube maravilhoso, né? Então hoje o clube trouxe o Catalá para cá, trouxe o Moisés, trouxe o Luiz Carlos Martins, trouxe o Camilo, trouxe o Xuxa. O Moza não podia estar aqui porque ele está tendo mais um acesso lá, ou muito próximo, eu não sei, que venceu o jogo. Então, a palavra gratidão ela é muito importante para reconhecer as pessoas que escreveram pedaços da história, como nós estamos tendo o privilégio de escrever esse pedaço contra um grande clube, né? Então era um capítulo à parte por ser o Palmeiras, por ser o Abel também, que tem uma história linda, escrita, um treinador que talvez o maior treinador da história do Palmeiras, então isso já fala por si só. E uma grande equipe que vai disputar o título brasileiro e está disputando o título da Libertadores também. E aí eu preciso dar parabéns para a minha equipe. Eu preciso dar parabéns para a minha equipe porque nós fizemos tudo aquilo que o jogo pediu para fazer, a gente conseguiu fazer com... O primeiro tempo nosso foi impecável. Em alguns momentos, só que no lance do escanteio, que a gente estava tão bem no jogo que a gente desconcentrou um pouco. E aí depois o jogo foi pedindo teve as alternâncias no segundo tempo e a gente conseguiu ter uma postura realmente condizente com um time que está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Então, preciso enaltecer a mentalidade da minha equipe e a coragem que foi jogada esse jogo. Então, nós vamos agora descansar um pouquinho até o jogo depois iniciar a preparação para o jogo contra o Santos. Mas é uma noite mágica e, torcedor, você merece essa sensação, porque se eu estou sentindo essa emoção tão grande pós-jogo e agora, então eu imagino você. Então, parabéns. Professor, boa noite. Primeiro eu queria começar agradecendo. Eu que sou torcedor de arquibancada, represento um canal Mirassol na Veia, que é de torcedor. Eu queria agradecer o professor, a comissão técnica, a diretoria, o pessoal da assessoria de imprensa, pelo que nos proporcionou na noite de hoje e vem proporcionando durante esse campeonato todo.
É muito gratificante fazer parte disso e como torcedor. Muito obrigado. E agora, na coletiva do Abel Ferreira, ele disse que o Mirassol foi muito melhor em todos os níveis. O que significa ouvir isso de um treinador que há anos é um dos melhores da América do Sul? Isso é mais uma prova da grandeza dele. Do nível profissional que é o Abel. Eu o admiro muito, li o livro dele também. E não é à toa que tem tantas conquistas, tantas finais de campeonato, tantas semifinais de grandes campeonatos, fazendo gestão de um clube desse tamanho, com o tamanho da torcida que tem, com o tamanho da pressão que ele convive, e está tanto tempo nesse cargo conseguindo performar no mais alto nível. Eu falei para ele no início do jogo que era uma honra poder estar fazendo o jogo ao lado dele. E aí, mais uma vez, o que eu só posso fazer é não só agradecer as tuas palavras, que são gigantes, por representar o torcedor. Eu também sou torcedor de arquibancada, mas vocês nunca vão descobrir de qual. Mas eu compactuo muito com... eu já falei isso, eu compactuo muito com o teu sentimento, com o sentimento do torcedor, porque vocês vivem demais isso aqui, né? Então, às vezes eu fico com... Cada um vai falar sempre o que quer, mas quando eu vou cumprimentá-los ali é por realmente gratidão. Não é para receber palma. É para agradecer mesmo, porque eu sei que da mesma forma que a gente vive bons momentos, eu já vivi muitos momentos de muita humilhação e muita cobrança também. Então, desfrutar desse momento é importante também. Então, só agradecer ao Abel, agradecer a você em nome de todos os torcedores. E, mais uma vez, agradecer o clube, né, por a gente estar conseguindo fazer um trabalho muito lindo. Né? Talvez a Libertadores ainda a pré, provavelmente, mas a gente está perto de já ir na máxima. Né? Eu lembro muito do Bahia, o ano passado, que comemorou bastante, fechou com 53 pontos e comemorou a pré-Libertadores como um título. Eu imagino você, torcedor, se a gente realmente conseguir confirmar a nossa vaga na Libertadores, se vocês fizeram tudo isso hoje, como que vai ser a festa no Maião? Professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Você falou agora da Libertadores. Além da vitória hoje, baita vitória, a rodada foi muito favorável, muito. Né? Porque agora o Mirassol abre 6 pontos do quinto colocado Bahia e está quase com uma vaga garantida, pelo menos para pré-Libertadores. Isso coroa ainda mais essa noite, essa comemoração do centenário? Com certeza, Gabi, porque o jogo a atmosfera estava muito linda. Como eu falei, a recepção foi algo... foi muito emocionante, não só para mim, mas para os jogadores também. O carinho que o torcedor tem, o respeito e o carinho que o torcedor tem com a gente é algo maravilhoso. E eu já falei que não foi somente nos momentos bons. A gente veio de derrota agora, certo? E o torcedor nos recepcionou dessa forma depois de derrota. Então, é muito marcante isso. Para nós que vivemos de resultado, dependemos de resultado. Então, e aí dar esse passo, aí matematicamente eu preciso ver ainda a nossa auxiliar estatística ali. Mas eu acredito que 59 ainda não, até matemática, mas em relação à probabilidade, com certeza a gente aproximou bem agora. Eu acredito que 62 crava. Então, mas sim, Gabi, engrandece muito por todo esse cenário. Palmeiras, líder, gigante, do estado, então, e a performance. Eu não teria a ousadia de colocar, antes de ouvir as palavras do Abel, o que o Abel falou. Mas eu concordo com ele, né, que nosso desempenho nos tornou merecedor dos 3 pontos e, por consequência, poder vivenciar essa noite que abrange não só 3 pontos na tabela, mas a aproximação
da vaga na maior competição sul-americana que a gente tem. Professor, boa noite. Andrei, de Menção Esportiva. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho nesse Campeonato Brasileiro. E o Mirassol, além da vitória, consegue um feito importante, que é ganhar dos 4 grandes clubes paulistas aqui em Mirassol. Eu queria que você falasse para mim como você se sente sendo o treinador revelação do campeonato, por colocar o Mirassol na 4ª posição e pensando já na possível vaga de Libertadores, como você prepara o time tanto para esses jogos ou para campeonatos importantes como o Paulistão, Libertadores, que possa vir no ano que vem também. Na verdade, eu faço parte de uma engrenagem do clube. O clube chegou até aqui assim. E, como eu já falei em outras oportunidades, cada um vai trazendo a tua cara, vamos dizer assim. Cada treinador, cada jogador. Paulinho chegou, trouxe a cara dele em relação à maneira que ele pensa, a vivência de toda a carreira dele no mais alto nível. Então, vai ser um dos grandes gestores do futebol brasileiro. Primeiro ano do Paulo, ele já está conseguindo ter uma participação tão importante com o trabalho do clube de uma forma geral. Então, eu sou parte de uma engrenagem, e um dos pontos que o líder tem como missão é fazer a equipe acreditar de que a gente pode jogar contra o líder do campeonato da maneira como a gente jogou. Não para motivá-los, o jogo por si só ele já é extremamente motivante fazer o que a gente faz, mas realmente de enfrentar o finalista da Libertadores e colocar a bola no chão e ganhar tantos duelos. O Palmeiras é um time de ataques rápidos, verticais, de muitas bolas em disputa, muitos duelos ofensivos, defensivos, aéreos. O jogo não termina. No momento que você acredita que você está super superior, ele vem e te machuca, que foi o que aconteceu no gol, apesar que eu achei falta no Walter. Mas a gente fica sempre na iminência de que algo possa acontecer. Então, preparar sempre jogo a jogo, e os protagonistas estão dentro do campo, os jogadores, e a gente como comissão, como eu falei do Paulinho, Juninho na cabeça de todo o processo aí, tudo que a gente faz como clube pensando de trazer essas ferramentas para que a gente possa ter desempenho. O nosso ambiente é um fator que mexe no desempenho, a participação do torcedor. Então a gente na verdade, privilegiado tudo isso. Para frente eu não penso. Agora, por exemplo, eu vou demorar inclusive para dormir, que eu tomei quase uma garrafa inteira de café no intervalo. Então, segunda-feira eu durmo, mas hoje é dia para a gente aproveitar essas 24 horas que a gente tem pós-jogo. O restante aí em relação ao Paulista, a importância do torcedor, mais uma vez, nos resultados contra os paulistas e o esforço máximo de cada jogo para que a gente possa ter performance. O nosso foco é sempre performar, sempre nos esforçar ao máximo, respeitar a nossa identidade de jogo e depois que vem o resultado, como aconteceu nessa noite. Professor, você falou das estatísticas, Tá bem. mas estatisticamente esse foi um dos melhores jogos que o Mirassol teve no Campeonato Brasileiro. Posse de bola é uma vírgula, um fator, mas principalmente em sair na frente do jogo, que você sempre fala que sair na frente do jogo estatisticamente é muito importante. Mas mesmo com o empate, o Mirassol não deixou de jogar e atacar o Palmeiras, principalmente o Carlos Miguel teve muito trabalho com o ataque do Mirassol. Eu queria que você falasse sobre a importância de sair na frente e como isso culminou a voltar a estar à frente no placar. Não, muito bom, porque até cientificamente falando, os começos e os finais de tempo são momentos propícios para que aconteça o gol. Então, quando os jogadores vão para se aquecer, eu nem gosto desse termo, porque eles não são forno, né, para aquecer, mas para estarem ativados fisicamente, especialmente em aspectos cognitivos, para que o jogo se inicie bem. Então, todo esse processo de preparação para
para iniciar a partida. Então, por exemplo, contra o Fluminense a gente não iniciou bem nem o primeiro nem o segundo tempo. Então o Fluminense teve uma falta já logo no começo do tempo e uma chance clara no começo do segundo tempo. Então hoje a gente começou muito ligado o jogo, já fez o gol logo no início, e aí é uma situação treinada, e aí o Gabriel gastou a bola hoje, né? Eu falei jogo passado do Shailon. Isso é mais um ponto para a gente falar em relação ao elenco. O respeito e a parceria que se tem em relação a entre eles e em relação àquilo que é a prioridade nossa como Mirassol. O Shailon, para mim, foi o melhor em campo nosso. O Shailon não iniciou hoje, né? Então o desenho foi para o Gabriel, foi para o Aldo, aquilo que a gente tinha como plano de jogo, e foi muito bem. Hoje o destaque coletivo teve, mas individualmente podemos pontuar todos, né? E aí no segundo, aí muita posse no primeiro tempo, várias chances. E aí no segundo tempo muda a característica do jogo, mas o Palmeiras não é um time de posses longas. Ele te fere muito com ataques rápidos, né? Ataques que terminam rápido. Tem muita terminação, tem muita qualidade individual. E aí os momentos que a gente consegue... Aí muda, o jogo muda, né? O segundo tempo muda, o Abel coloca o time bem, com bastante volume. Teve um momento de muito volume, mas poucas chances deles. E aí estrategicamente a gente até opta pela entrada do Luizão justamente por causa do tipo de ataque que estava acontecendo. E se precisasse parar um ônibus ali na frente, eu parava também. Então, para o final do jogo. Então, aspectos coletivos e individuais muito importantes, táticos e estratégicos, que culminaram com o merecimento desses 3 pontos. Professor, as perguntas aqui do grupo. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Parabéns pela gigante vitória. Na última coletiva, ele perguntou o que não poderia faltar no jogo de hoje. Lembra aquela pergunta? Lembro. O senhor disse que não poderia faltar esforço. Hoje, o esforço foi o que não faltou. Além disso, o Mirassol continua invicto, jogando em casa, ganhando do líder da competição e melhor visitante. Como o senhor avalia a partida de hoje? Um grande jogo. Esforço nunca faltou, nem no nosso dia a dia. É padrão nosso de trabalhar muito. Por isso que precisa ressaltar a coragem e a forma como a equipe joga, porque ela trabalha dessa forma. Então, precisa ressaltar. Se a gente vai ganhar, perder, empatar, como eu falei, a gente veio de derrota. A gente tentou, não fez um grandíssimo jogo, os padrões estavam ali, mas nem sempre vai conseguir ter o nível de jogo, por exemplo, que o Gabriel teve hoje, e aí que toda a equipe teve, por consequência. Então, o jogo contra o Fluminense, nem todos estavam como o Shailon estava. Então, aquilo que é padrão nosso da competição em relação à identidade, isso está sendo preservado, graças a Deus. Então, hoje, o gol no início, as posses no primeiro tempo, depois defensivamente a gente muito seguro no segundo. Então, seguir aquilo, a humildade é ponto primeiro aí. Ponto primeiro. Nós vamos jogar contra o Santos fora, um jogo dificílimo, porque tem muitos valores individuais, é um clube que vai querer a resposta dentro de casa nesse momento de pressão que eles estão vivendo. E depois a gente tem mais um jogo em casa, então a gente tem que seguir com o nosso pezinho no chão. Está muito próximo da gente conquistar algo estratosférico e sobrenatural. Então, esforço máximo sempre. Cid Júnior, os donos da bola paulista. Parabéns pela vitória, mais uma gigante. Uma das características do seu time é não se acovardar diante de qualquer equipe. Essa é uma das grandes virtudes do seu time, ele pergunta. Com relação ao gol do Palmeiras, faltou critério para a arbitragem, que momentos antes havia marcado falta em cima do Carlos Miguel e no Walter acabou não marcando? Totalmente. Foi essa a minha fala. E eu vou adotar a minha postura nos últimos jogos, por mais tentador que seja a gente criticar. Eu acredito que a arbitragem ela precisa de um olhar muito criterioso em relação à importância, claro. E eu falei com o Bandeira isso e não tive uma boa réplica ali, mas nós precisamos nos mobilizar para que a arbitragem, de uma forma geral, e eu estou pensando em tecnologia, por exemplo,
e estou pensando em capacitação profissional, né? Então, a gente vive do futebol, então eu tenho todas as condições do clube, recebo meu salário em dia, tenho vários profissionais que me auxiliam no meu trabalho, nas tomadas de decisão, então eu tenho todas as condições diárias para vir aqui com os meus jogadores e a gente conseguir executar um bom trabalho. A arbitragem precisa ter esse mesmo foco, certo? Então não adianta a gente vir aqui criticar a intenção, criticar determinadas situações, sendo que na verdade a gente precisa trazer uma contribuição maior para que isso funcione melhor, tá? E aí vai melhorar o nível de jogo, vai melhorar a agilidade nas decisões. Hoje faltou critério, mas eu faço esse apelo para que a gente possa pensar em tecnologia primeiro, porque o VAR precisa, nós precisamos evoluir. Tá? Então a gente tem campeonatos europeus que servem como embasamento e norte. A Premier League tem uma tecnologia hoje que ela funciona de forma ágil e precisa. Então o investimento para que o jogo seja melhor é um bom investimento. E qual a outra parte? A outra parte da pergunta é se ele pergunta que não se acovardar é a grande virtude do seu time. A outra, por exemplo, é a humildade de trabalhar e entender o nosso tamanho, né? Humildade não é a gente pensar menos de nós mesmos, mas pensar menos em nós mesmos. Então, de ter, como eu citei o Shailon, o Gabriel, citei o Aldo, posso citar o Neto, posso citar a equipe de uma forma geral. Então é importante a gente entender o nosso contexto, que nós somos interdependentes para que a gente possa trazer bom resultado e todo mundo desfrutar disso em algum nível. Alguns mais, Reinaldo um grande destaque, Walter um grande destaque, etc. Acontece, precisa ter valores individuais que têm destaque, mas a gente conseguir ter essa humildade de entender. Por exemplo, ganhamos o jogo contra o Palmeiras, vamos enfrentar o Santos, começou preparação total para fazer um grande jogo, tá? E a coragem sempre, isso é uma coisa que a gente consegue ter. Às vezes a gente não consegue ter brilhantismo numa tomada de decisão, nós vamos executar vamos falhar no planejamento, mas a coragem a gente sempre consegue ter, o esforço máximo a gente sempre consegue ter. A última pergunta aqui do grupo é do Sérgio da Esportiva Web. Qual que é o sentimento de vivenciar essa vitória em um jogo de altíssimo nível, manter a invencibilidade em casa, no dia do centenário e se permite vencer o líder do Brasileirão e garantir mais uma rodada na classificação direta para a Libertadores, e parabéns pela linda vitória. Qual que é o sentimento de vivenciar tudo isso hoje? Ele falou tudo já. Só mais uma vez, uma vitória gigante de um time que acreditou, que teve coragem, que teve humildade e muita fé. Muita fé. Então, o sentimento é impossível de descrever o que foi essa noite. Desde o começo. É impossível descrever, mas é uma noite marcante para o resto da vida e realmente de muita emoção. E conseguir... vou usar a fala do PH, que é torcedor. Conseguir passar a emoção para aquilo que ele, como torcedor, sente, o orgulho daquilo que os jogadores estão conseguindo fazer dentro do campo. E isso traduz o que foi essa noite e aquilo que nós também sentimos. Conseguir passar o jogo, ele é muito mais do que 3 pontos na tabela e determinadas conquistas. Essa fala do PH traduz aquilo que foi essa noite e aquilo que é o privilégio de poder ser treinador de futebol, de poder ser jogador de futebol e de poder vivenciar. A gente já vivenciou muita coisa, como eu já falei, vivenciei já muitas situações difíceis e etc. Mas noites assim são noites que fazem tudo valer a pena. Professor, Tyriton Souza para Prime Video. Voltando lá atrás, o dia que o teu telefone tocou recebendo o convite para trabalhar no Mirassol, você imaginaria que você estaria vivendo tudo isso agora? Eu sonhei com isso. Eu sonhei com isso desde pequeno. Então, Deus tem me proporcionado viver coisas inimagináveis.
por mais que os sonhos sejam grandes, mas ainda assim eles não são compatíveis com a minha própria capacidade de trabalho. Então, falar que eu imaginava viver tudo isso seria, além de uma mentira, talvez seria uma soberba muito grande. Então, mas eu acreditei que situações grandes assim, com muito trabalho e com fé em Deus, a gente poderia viver. E graças a Deus a gente está vivendo. Fechamos?